bem-vindos ao Mãos e Mentes. O nosso tema hoje é educação. Boa noite, Osvino Toallier. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Túlio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma honra. Vamos começar explicando essas suas grandes inovações tecnológicas, duas grandes inovações tecnológicas que o senhor tem sobre a mesa. Eu achei espetacular. Olha só que legal. Então, onde é que a gente mostra? Ali, naquela que está se mexendo. Ali. Perfeito. Bom, na minha mão direita que está a lousa, com que eu aprendi a escrever como aluno em 1952. E é um paradigma de ensino e aprendizagem. E na minha mão esquerda aqui o nosso tablet famoso do nosso tempo hoje. Então, meu tablet, Túlio, em 52 era isso aqui. Foi o único material com que eu fui para o primeiro ano primário, que seria hoje o primeiro ano fundamental. E este é um equipamento dos tempos atuais. A coincidência entre as linhas dos dois produtos não é uma coincidência, né? Não. Certamente o daqui foi inspirado naquele dali, né? O desenho é o mesmo, o design é o mesmo, as linhas são iguais. A concepção, quer dizer, aqui a gente tem uma realidade analógica e aqui a gente tem uma realidade digital, que na verdade são dois mundos, né? Eu vou lhe dizer que hoje chama mais atenção o analógico que o digital. É mais curioso o analógico do que o digital. Pois é. Eu fui convidado para uma palestra para alunos do ensino fundamental, 7ª e 8ª séries, em Sapiranga, e eu levei os dois achando que eles iam, evidentemente, se interessar pelo tablet ia arrasar. Né? Não Nada foi. Disso. Eles vieram para cima e me disseram o seguinte: ô tio, como é que escrevia? Como é que fazia? Enfim, né? Que coisa. E aí eu me lembro que numa palestra, também em Sapiranga, lá para os pais, uma vovó começou a rir quando eu mostrei isso e eu perguntei para ela, de que a senhora está rindo? Ela disse, não, estou rindo porque um dia eu fiz meu tema de casa e eu cheguei na escola para mostrar para o professor, numa sacola de pano, eu tinha apagado tudo. Porque aqui passa o dedo e era com giz. Como é que era essa dinâmica de aula? Como é que funcionava? Com esse lápis aqui, né, que é com a mesmo material da lousa, né, e escrevia e, enfim, passava um pano, apagava. Quer dizer, não tinha... O senhor escreveu Mãos e Mentes ali. Mãos e Mentes, claro, em homenagem ao programa. Ficamos honrados. A entrevista, enfim. E aí... esse era um paradigma educacional que estava centrado na memória, que só tinha isso. Não tinha cópia. Até eu brinquei com a gurizada lá de Sapiranga e eles eu disse, perguntaria a cópia, professor. Backup, como é que faz backup? Aí eu disse, passava no Xerox. Até que eles se deram conta que não existia. Mas esta era uma questão muito interessante, porque o professor, na época, era aquele que sabia e o aluno não sabia. E ele ia para casa só com o que eventualmente ele tinha anotado como tema de casa e devolvia no outro dia. E muitas lousas mais sofisticadas já, que não era o meu tempo, não era minha, mas tinha no outro lado já com quadriculado para matemática. O senhor não tinha caderno, não existia. Livro? Não existia. Primeiro ano era só isto. No segundo ano, olha só que interessante, no segundo ano a gente era promovido para o caderno. Opa. Lápis, linha dupla, né? Com lápis, com uma ponta, com a borracha em cima, enfim. No terceiro ano, com caneta, tinta molhada, com caneta tinteiro, com a pena, né? E assim por diante. A tal da caneta esferográfica, que na época chamava tinta seca, só no quarto ano, nos primeiros exemplares que apareceram. Então, esses foram estágios de aprendizagem. Quer dizer, em primeiro lugar, aqui, e aí a dominar aquela mão daquele menino que vinha da roça, enfim, né? A gente e tal. Mas era uma coisa muito interessante. E você, eu não estou querendo fazer defesa de modelo, mas vocês aprenderam o que tinham que aprender. Toda a vida. Né? Se formaram, toda a vida. Saíram médicos, engenheiros, eram profissionais liberais, saíram, enfim... O que eu acho que tem que falar que era um paradigma de ensino e aprendizagem. E ele era fortemente centrado na memória, porque a gente tinha, não era decoreba, mas meu pai, que só trabalhou nisso com seus 3 anos de primário, ele me dava show em cálculo mental. Ora, então tudo isso desenvolveu uma capacidade. E mais tarde, evidentemente, com o papel, aí a coisa passou a ser diferente. A gente passou a ter memória visual. Aqui era uma memória de cérebro cognitivo e assim por diante. Então, tudo isso, a gente transportando para hoje, quando se tem uma conectividade tão fácil, tão, enfim, tudo à mão, naquele tempo tudo à mão aqui. Quer dizer,
na Mas memória. o senhor prova com essa sua história que o hardware, o equipamento, ele está a serviço do software, e não ao contrário, né? Exatamente. Não é o equipamento, o computador que faz a educação. Não, eu acho que aí tem, quando eu ouço que, por exemplo, se compra um tablet para cada professor, eu não deixo de ficar feliz, mas não vai resolver o problema. Isso aqui é uma ferramenta, como o computador é. Agora, a questão toda está em cima do desenvolvimento da capacidade das pessoas. E essas ferramentas ajudam? Ajudam, sem dúvida nenhuma. A minha neta de 5 anos, ela opera isso aqui, desde os 2 anos já mexe, e hoje em dia, eles lá em têm São uma Paulo, vantagem estratégica, eles têm os dedos pequenos, móveis. desliza, só que a gente... Motricidade fina. Só que aqueles velhos conteúdos que desenvolveram na pessoa as suas habilidades mais brilhantes, seja da sensibilidade artística, né, da capacitação para a cidadania, enfim, da música, tudo isso não pode ficar esquecido por conta do fascínio da tecnologia. Aqui a gente passou a ter um fascínio. E esta realidade é uma questão de que a escola... Quer dizer, eu diria assim, hoje em dia é muito mais difícil, hoje em dia, o papel da escola. É muito mais complexo o trabalho do professor do que quando o professor era o centro. Ele dava sua aula. Hoje o professor não dá mais aula. Ele não pode mais dar aula, porque o aluno não quer mais isso. Não presta atenção. Não presta atenção. E muitas vezes até o celular que aqui a gente desliga, na sala de aula nem sempre acontece assim. Ele toca no meio. E tem gente o professor diz assim, para mim não tem problema. Eu já não acho que é bem assim. Eu acho que a gente tem que organizar, num certo momento, até quando você está fazendo exercício, enfim, desenvolvendo trabalhos de pesquisa, ou seja o que for, até pode. Mas não enquanto eu jogo toda a minha energia para desenvolver uma temática nova e assim por diante. Então, o professor que era antes o centro, ele o deixou de ser para o aluno ser o centro. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom, porque, em primeiro lugar, o professor... O Gilberto Dimenstein, um grande jornalista brasileiro, ele disse faz tempo que o professor deixou de ser o único provedor de acesso à informação. Então, o professor, enquanto está corrigindo, ou estudando, enfim, de noite, trabalhando, o aluno está surfando, está acessando últimas novidades e pode chegar na sala de aula com mais informação do que o professor. Então, o aluno hoje é o centro e diversos atores giram ao redor dele. E o que o professor tem que fazer? Bom, o professor precisa ter uma transformação, em primeiro lugar, aceitar essa realidade. Essa questão de entrar na sala de aula, eu vou dar a aula agora, cala a boca, isso não existe mais. E o professor, em tese, ele não faz mais isso. Porque ele não se sustenta. Ele precisa hoje ter um pacto, eu diria, com a gurizada, no sentido de dizer, sou o professor de vocês, eu quero propor uma metodologia no início do ano e nós queremos trabalhar assim. O que vocês acham? Discutir isso com eles. Bom, eu fui educado no modelo analógico. O senhor está falando, está me vindo à cabeça, eu estou sendo bem transparente. Certo. Eu devo estar errado. A ideia de um professor mais frágil. Não. Não? Antes, pelo contrário. O senhor pode explicar isso depois do intervalo? Não? Pode. Então vamos lá. A gente faz um intervalo rápido, sempre agradecendo a confiança, a parceria do Sebrae 40 anos. O negócio é acreditar e Unicinos. Somos infinitas possibilidades. Já voltamos.